Você já acordou no meio da noite com a sensação de que alguém estava te observando? Ou já teve um sonho tão real, que ao abrir os olhos, jurava ainda estar dentro dele? Talvez, nessas horas, você não estivesse apenas sonhando. Talvez, você estivesse em outro lugar. O sono, a porta de entrada. Você já reparou como o mundo desaparece quando você dorme? A sua cama vira nave. A mente, passageira. Mas, e se o sono não fosse apenas descanso? E se fosse um portal para dimensões invisíveis? O que é o sono do ponto de vista fisiológico e espiritual? Durante o sono, o cérebro entra em ciclos, REM, não REM, e sua atividade se reorganiza. Mas muitas tradições antigas dizem que, nesse estado, nossa consciência se afasta do corpo físico. No mundo espiritual, o sono é visto como um estado intermediário entre mundos, onde a alma se liberta temporariamente da matéria. É como se o corpo ficasse offline, mas o espírito estivesse online em outra frequência. Isso explica por que tantas pessoas relatam encontros, visões, viagens, ou até mesmo mensagens durante sonhos. Não é só imaginação. Talvez seja trânsito interdimensional. Antigas tradições que consideram o sono um portal. No Egito Antigo, acreditava-se que os sonhos eram mensagens de outros planos, respostas dos deuses. Os xamãs indígenas usam estados de sono e transe para navegar entre mundos. No hinduísmo, o sono profundo é chamado de Sushapti, o estado mais próximo do divino. Todas essas tradições apontam para o mesmo lugar. O sono profundo não é o fim da consciência, é onde ela começa a se expandir. Porque o sono profundo é necessário para abrir certas frequências vibracionais, o sono profundo, sem sonhos, é como um silêncio total dentro da alma. É nesse vazio vibracional que portas se abrem, para o inconsciente coletivo, para outras realidades, ou até para a verdadeira essência do ser. Você precisa estar completamente desconectado, para acessar o que está além da conexão. Essas frequências não são captadas com os sentidos, são sentidas por dentro. E é nesse estado que alguns dizem ouvir vozes, ver símbolos ou acordar com uma sabedoria que antes não tinham. Você já teve um sonho que parecia mais real que a própria vida? Ou acordou com uma sensação de ter voltado de algum lugar, mas não sabe explicar de onde? Conta nos comentários. As histórias mais estranhas costumam ser as mais verdadeiras, e se você acha que o sono é só uma pausa, espere até descobrir o que acontece quando sua consciência sai do corpo. Sonhos lúcidos. O primeiro nível de consciência expandida. Já teve um sonho onde percebeu que estava sonhando? E decidiu o que fazer, para onde ir, ou até com quem falar? Esse é o chamado sonho lúcido, e pode ser o seu primeiro passo para além da realidade comum. O que são sonhos lúcidos? Sonhos lúcidos são experiências em que você está consciente dentro do sonho. Você sabe que está sonhando, mas não acorda. Seu corpo está dormindo, mas sua mente desperta. Esse estado de consciência é tão poderoso que cientistas já o estudam em laboratórios. Mas as tradições espirituais? Elas vão além. Elas dizem que, nesses sonhos, você não está só no seu inconsciente, você está visitando outros níveis da realidade. Técnicas para alcançá-los. Se quiser experimentar um sonho lúcido, tente isso. Diário dos sonhos. Anote tudo que lembra ao acordar. Isso treina sua memória onírica. Teste de realidade. Durante o dia, pergunte-se: estou sonhando? Crie o hábito. Método Mild ou WBTB, técnicas populares onde você acorda no meio da noite e volta a dormir com intenção de sonhar conscientemente. É como hackear o seu próprio sono e abrir uma porta secreta na mente, porque muitos relatam encontrar entidades ou ambientes reais nesses sonhos. Esse é o ponto mais misterioso. Inúmeras pessoas relatam encontrar seres com inteligência própria durante sonhos lúcidos. Outros afirmam visitar cidades que nunca viram na vida, mas que parecem mais reais que a vigília. Como explicar isso?
Será que esses sonhos são acessos temporários a outras dimensões? Será que estamos, de fato, nos conectando a zonas de consciência coletiva? Ou será que, no estado de sonho lúcido, abrimos a porta entre mundos? Viagens astrais, saindo do corpo. Imagine acordar dentro do seu próprio quarto, mas ver seu corpo ainda deitado na cama. Sentir-se flutuando, leve como o ar, e, de repente, atravessar paredes, viajar por lugares que você nunca viu, ou visitar alguém que está a quilômetros de distância. Se você já viveu algo parecido, talvez tenha experimentado uma projeção astral. O conceito de projeção astral em diversas culturas. As experiências fora do corpo não são novidade. Desde os tempos antigos, civilizações descrevem isso com detalhes surpreendentemente parecidos. No Antigo Egito, falava-se do Ba, a alma que podia se desprender e viajar. No hinduísmo, chama-se Sukshman Sharira, o corpo sutil que transcende o físico. E no esoterismo ocidental, é o famoso corpo astral, um veículo de consciência. Culturas diferentes. Relatos semelhantes. Estariam todos acessando o mesmo plano invisível? Diferença entre sonho e desdobramento astral. Enquanto o sonho é uma criação do subconsciente, a viagem astral é, segundo muitos, uma experiência consciente fora do corpo físico. No sonho, você está dentro da mente. Na projeção, você está fora dela, observando de longe, muitas vezes com lucidez total. Já acordou com a sensação de queda? Ou viu seu corpo dormindo? Isso pode ter sido mais do que um sonho, casos reais e relatos impressionantes. Centenas de pessoas relatam ver parentes em tempo real durante a madrugada. Viajar para lugares desconhecidos que depois se revelam reais. Sentir presença de seres, guias, sombras ou consciências luminosas. Um dos relatos mais impressionantes é de um homem que, em projeção, viu um acidente acontecendo, e ao acordar, ouviu a mesma notícia no rádio. Coincidência? Ou será que o plano astral é mais real do que pensamos? Sinais de que você pode estar tendo experiências fora do corpo sem saber. Você pode já estar saindo do corpo, mas não percebe. Fique atento a esses sinais: sensação de paralisia ao acordar, vibrações fortes antes de dormir, ouvir sons ou vozes que não estão no ambiente, lembranças vívidas de voar ou flutuar. Esses fenômenos são convites do universo para explorar realidades além da física. Já viveu algo assim? Deixe aqui nos comentários o que você sentiu. Queremos construir juntos esse mapa invisível da consciência. Curta esse vídeo se algo despertou dentro de você. Inscreva-se no canal Entre Mundos Ocultos para continuar essa jornada com a gente. E compartilhe com alguém que você sente que também está pronto para sair do corpo. A viagem apenas começou. Portais e dimensões, o que você pode acessar durante o sono. E se eu te dissesse que enquanto seu corpo dorme, a sua consciência viaja? E mais do que isso, ela pode atravessar portais invisíveis, entrar em dimensões paralelas, e acessar realidades que não obedecem às leis do nosso mundo físico. O sono como chave para outras realidades. O sono, do ponto de vista espiritual, é como um desligar temporário do corpo físico, mas um despertar da consciência sutil. Durante o estado de sono profundo, especialmente na fase REM, acessamos algo além da mente subconsciente, uma realidade energética multidimensional. Algumas tradições dizem que cada noite é uma travessia. E que cada travessia nos leva a um nível de aprendizado ou confronto espiritual. O que são portais dimensionais durante o sono? Portais são frequências ou intersecções entre planos. Durante o sono, quando a mente está em estados alterados de percepção, é possível cruzar essas frestas no tecido da realidade. Algumas pessoas relatam acordar em lugares que sabem que existem, mas não pertencem ao nosso mundo. Ambientes que parecem distorcidos, iluminados de forma diferente, com presenças familiares e estranhas ao mesmo tempo.
Esses portais podem surgir espontaneamente, ou serem ativados por rituais, meditações, vibrações ou até intenção pura. Dimensões paralelas e as camadas da realidade. Segundo a física quântica e o ocultismo, a realidade não é uma linha reta, mas um infinito conjunto de possibilidades simultâneas. Durante o sono, é possível acessar dimensões de aprendizado espiritual. Realidades alternativas, onde decisões diferentes foram tomadas. Registros akashicos, que alguns descrevem como a nuvem do universo. Planos onde seres não humanos habitam, como guias, mentores ou entidades vibracionais. Você já sonhou com uma versão de você mesmo em outra vida? Ou viu lugares que pareciam familiares, mas não existem aqui? Talvez você tenha visitado uma outra dimensão de si. Como aumentar as chances de atravessar portais durante o sono? Evite dispositivos eletrônicos antes de dormir, eles alteram a frequência cerebral. Ouça frequências específicas, como 432 Hz ou 963 Hz. Defina uma intenção antes de adormecer. Mantenha um diário dos sonhos. Os portais se abrem mais facilmente para os atentos. O universo responde à intenção consciente. Quanto mais atenção você dá ao invisível, mais ele responde. Entidades e encontros durante o sono. Já aconteceu com você? Acordar no meio da noite, sentir que tinha alguém no quarto? Que você não estava sozinho. Ou talvez, você tenha visto alguém nos seus sonhos que parecia mais real que qualquer pessoa que você já conheceu. E se isso não fosse apenas um sonho? O que são essas entidades que encontramos no sono? Durante o sono, especialmente nas fases mais profundas ou em estados de lucidez, é comum o relato de seres luminosos que transmitem paz. Entidades sombrias que observam à distância. Vozes que nos falam frases completas. Guias espirituais com mensagens muito específicas. Esses encontros nem sempre parecem simbólicos, muitos relatos indicam que há uma inteligência real do outro lado. Entidades positivas, mentores, guias e consciências elevadas. Muitos sonhadores afirmam ter recebido mensagens claras durante o sono, avisos sobre o futuro. Orientações para a vida. Revelações sobre sua própria missão espiritual. Essas entidades geralmente aparecem como luzes humanoides, anciãos sábios, animais simbólicos, como corujas, lobos ou serpentes. Vozes calmas, sem forma, mas com presença intensa. Elas não assustam. Elas transmitem propósito. Entidades sombrias, pesadelos ou visitas reais. Aqui entra o lado mais sombrio da experiência, a famosa paralisia do sono, onde você acorda, mas não consegue se mexer, e sente presenças ao redor. Entidades de sombra, com formas indefinidas, que observam. Sensação de ser tocado, puxado ou até sufocado. A ciência tenta explicar como alucinação, mas milhares de pessoas no mundo relatam as mesmas entidades, as mesmas sensações, e até os mesmos cenários. Há quem diga que essas entidades se alimentam de emoções, principalmente medo. Como saber se o que você viu foi real? Pergunte a si mesmo. O sonho era mais vivido do que o normal? Você acordou com emoções fortes, como angústia, paz ou até choro? Houve mensagens ou símbolos que fazem sentido para sua vida hoje? Você teve déjà vus depois? Se a resposta for sim, talvez não tenha sido só um sonho. Dicas para proteção e conexão segura. Durma com uma intenção clara, somente o que vibra na luz pode me alcançar. Use cristais como ametista, quartzo ou obsidiana ao lado da cama. Ore ou medite antes de dormir. Evite conteúdos negativos antes do sono. A consciência é como uma antena. Você atrai aquilo que sua vibração emite. O que os cientistas dizem sobre o sono e os mistérios da consciência? A ciência está começando a aceitar aquilo que os místicos já sabiam há milênios?
Que os sonhos podem ser mais do que apenas descargas do inconsciente. Que o sono profundo talvez seja uma ponte entre o cérebro e algo além dele. O que a ciência tradicional entende sobre o sono? A neurociência classifica o sono em várias fases, sendo as principais: NREM, movimento não rápido dos olhos, responsável pelo descanso físico. REM, movimento rápido dos olhos, onde ocorrem os sonhos mais vividos. Durante o REM, o cérebro está tão ativo quanto quando estamos acordados. É como se estivéssemos em outro mundo, com o corpo parado. Mas o que a ciência não consegue explicar é porque esses sonhos às vezes trazem informações, símbolos e mensagens tão complexas. O interesse atual da ciência em estados alterados, nos últimos anos, instituições renomadas como Harvard, MIT, Stanford e até a NASA começaram a estudar sonhos lúcidos, projeção da consciência e a possibilidade de interações com realidades alternativas. Em 2021, cientistas conseguiram se comunicar com pessoas durante sonhos lúcidos em laboratório. Eles faziam perguntas e os sonhadores respondiam com movimentos dos olhos. Isso muda tudo. Mostra que a consciência pode operar com clareza, lógica e memória, mesmo fora do estado desperto. Hipóteses que se aproximam do esotérico. Cientistas e filósofos já sugerem ideias que antes só existiam no ocultismo. A mente pode ser um receptor, não o gerador da consciência, como um rádio. O cérebro pode sintonizar outros planos vibracionais durante o sono. Os sonhos podem acessar memórias que não são nossas, vidas passadas ou inconscientes coletivos. A ciência começa a tocar o véu, e o véu começa a responder. Quando ciência e espiritualidade se encontram, este é o momento mais poderoso. Quando o oculto deixa de ser apenas crença, começa a ser explorado pela ciência. Talvez os antigos estavam certos, talvez o sono realmente seja uma chave. Portais dimensionais, locais onde o véu é mais fino. Existem lugares no mundo onde o tempo parece parar. Onde o ar carrega um silêncio estranho, e o simples fato de estar ali já provoca arrepios. São locais onde o véu entre os mundos se torna quase translúcido. E se esses pontos forem, de fato, portais? Lugares sagrados, antigos e misteriosos ao redor do mundo. São Tomé das Letras, Brasil, dizem que cavernas ali levam a outras dimensões. Alguns afirmam ter se perdido por horas ou dias, mesmo sem sair do lugar. Sedona, Ewa, conhecida por seus vórtices energéticos, onde pessoas relatam visões, curas e experiências extracorporais. Monte Shasta, Califórnia, lar de lendas sobre seres intraterrenos e portais interdimensionais. Stonehenge, Reino Unido, pirâmides do Egito, Machu Picchu, alinhamentos que desafiam o tempo e a razão. Esses locais são como brechas na realidade, onde a energia vibra em outra frequência. Sonhos e projeções que coincidem com esses locais. Muitos relatam que sonham frequentemente com esses pontos, mesmo sem nunca tê-los visitado. Como se sua consciência já soubesse que ali existe algo mais. Uma ponte. Uma passagem. Um código oculto. O que antigas civilizações sabiam sobre esses portais? Os antigos não construíam ao acaso. Eles sabiam exatamente onde e por que erguer monumentos. Locais de rituais, alinhamentos astronômicos e passagens espirituais. A pergunta é: por que estamos tão longe de entender isso hoje? Ou será que apenas esquecemos? Talvez este vídeo não tenha te dado respostas prontas. Mas se você chegou até aqui, é porque já sente que há algo a mais. O sono, os sonhos e as experiências fora do corpo podem ser muito mais do que simples fenômenos mentais. Podem ser convites para explorar os limites da consciência, para atravessar os véus da realidade. E quem sabe, para lembrar de algo que você sempre soube, mas havia esquecido. Se isso tocou algo dentro de você, não ignore.
Curta o vídeo, compartilhe com quem também sente que está despertando, e inscreva-se no canal Entre Mundos Ocultos, porque aqui, a jornada não termina quando o vídeo acaba. Ela está só começando. Nos vemos, do outro lado do véu.